pessoal. Boa tarde. Hoje é um dia muito especial, que é o Dia Nacional do Ensino da Música, e hoje eu vim contribuir com essa data com um workshop sobre o tema Pessoas com deficiência podem aprender música? Esse tema foi escolhido por mim porque cada vez mais as pessoas estão tendo consciência da importância da inclusão das pessoas portadores de deficiência, seja deficiência física, seja deficiência mental. Porém, poucas pessoas conseguem lidar de uma certa forma. E tratando do ensino de música, é importante os professores conhecer tais capacidades, tais habilidades que podem ser trabalhado com essas pessoas. Então, começando aqui com o nosso workshop, eu dou essa introdução sobre o que seria as pessoas com deficiência, o que seria o aprender música e o que seria a própria música. Se faz necessário destrincharmos essas três definições para que possamos dar seguimento a este curso. Bom, pessoas com deficiência, de acordo com a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, são aquelas pessoas que têm impedimentos de longo prazo, seja de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, com interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. E o Decreto 7853/89 completa que toda perda ou anormalidade de alguma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desenvolvimento de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Então, basicamente, pessoas com deficiência engloba uma série de problemas oriundas de aspectos físicos, mentais, intelectuais, sensoriais. E neste workshop eu vou focar mais nas pessoas com deficiência física. E aprendizagem? O que é aprender hoje em dia? Segundo o nosso dicionário, aprender é adquirir conhecimento, adquirir habilidade prática, instruir-se. E a aprendizagem alcança a todos, pessoas com ou sem deficiência. Todo mundo é capaz de aprender, todo mundo é capaz de adquirir algum conhecimento. Uns de forma mais rápida, outros de forma mais lenta, mas todos conseguem aprender. Já tendo isso em mente, quem são essas pessoas com deficiência e o que é o verbo aprender, temos que definir também o que seria a música. Então, a música, no sentido mais amplo, é a combinação do ritmo, da harmonia, da melodia que soa de maneira agradável ao ouvido. Mas essa maneira agradável ao ouvido também é algo particular de cada um. Uma pessoa que gosta muito de músicas contemporâneas tem uma diversidade de ruídos, sons diários que acaba sendo música para essas pessoas. Que são elementos muito utilizados em algumas músicas contemporâneas. Agora, quem não gosta, quem não está habituado, essas músicas contemporâneas que usam esses tipos de sons e de ruídos na construção desse tipo de música, é ruído, não é música.
Então, esse soar agradável é uma coisa muito particular de cada um. E isso é o primeiro passo que nós temos que ter em mente sobre a definição de música. Porque tudo pode ser música. O que vai definir que é música ou não é a própria pessoa. Continuando com essa definição, nesse sentido amplo, a música é uma organização temporal dos sons e dos silêncios. Olha que interessante. Organização temporal de sons e de silêncios. Silêncio também faz parte da música, que são as pausas. E se a gente levar em consideração no sentido mais restrito da definição do que é música, a música é a arte de coordenar e transmitir os efeitos sonoros, harmoniosos e esteticamente válidos, podendo ser transmitida através da voz ou de instrumentos musicais. Ok, essa definição, de que pode ser transmitida através da voz ou de instrumentos musicais, eu concordo 100%. Agora, essa parte do esteticamente válido, harmonia válida, aí volta naquela questão da particularidade de cada um. O que seria esteticamente válido nos dias de hoje? É uma coisa muito única. É algo que varia de pessoa para pessoa. E por que isso varia de pessoa para pessoa? Porque a música, além de ter toda essa parte técnica, ela também é uma manifestação artística, uma manifestação cultural de um povo que está situado numa época, numa região. Ela é um veículo usado para expressar os sentimentos, seja no âmbito rítmico, seja em âmbito de harmonia, seja em âmbito melódico. Tudo é capaz de fazer esse tipo de manifestação. Então, indo mais adiante, levando tudo isso em consideração, em termos de desmistificar a definição da música, ampliar o aprender, englobando tudo e todo mundo, e tendo um pouquinho de mais conhecimento de quem seriam essas pessoas com deficiência, nós podemos englobar essas 3 informações para irmos para o próximo passo, que seria como auxiliar essas pessoas a aprender música. Então, o objetivo desse workshop é conscientizar as pessoas, principalmente os professores que se deparam com alunos que têm certas particularidades físicas e não sabem muito bem como lidar. Então, partindo desse princípio do direcionamento de quais ferramentas podem ser utilizadas, quais estratégias são mais adequadas para abranger essas pessoas, é importante que a gente tenha uma noção de quais áreas cerebrais são atingidas com a música, para que assim a gente consiga estruturar melhor posteriormente quais estratégias podemos fazer para que a pessoa consiga aprender e desenvolver as habilidades. Essa figura do slide, como vocês podem perceber, é o desenho de um cérebro em que o lado direito do cérebro, ou seja, o hemisfério direito, está todo colorido, com várias figuras, de café, instrumentos musicais, figuras musicais, o passarinho cantando, a arte, a pintura. Enquanto o lado esquerdo, ou seja, o hemisfério esquerdo do cérebro, vocês podem reparar que é algo mais exato.
Então, pessoas conversando a partir da linguagem, da fala, química, álgebra, gráficos, cálculos matemáticos, tudo isso mais direcionado do outro lado do hemisfério. Então, olhando à primeira vista essa figura, o que a gente pode concluir? Que a música, as artes, são processadas apenas no lado direito do cérebro, enquanto as áreas mais exatas estão lateralizadas apenas no lado esquerdo do cérebro. Correto? Pois bem, há muitos anos atrás, os primeiros pesquisadores que se interessaram em estudar essa parte da lateralidade cerebral afirmavam isso. Mas vamos desmistificar mais um pouco? Vocês podem notar no vídeo que as áreas que estão sendo ativadas são as áreas coloridas. Bom, como vocês podem perceber, tem várias imagens do cérebro, vistas de vários ângulos. Se fosse verdade que a música é processada exclusivamente pelo hemisfério direito, por que os outros lados, os outros ângulos que estão sendo apresentados do cérebro nesse vídeo também tem uma boa parte colorida? Isso quer dizer que não necessariamente a música é processada exclusivamente no hemisfério direito, muito pelo contrário. Ela passa as informações do hemisfério direito para o esquerdo e o esquerdo para o direito. Então tem muita coisa que é só da música, mas tem muita coisa que é em comum com as outras áreas cognitivas, como a fala, como nossos movimentos motores, motor grosso, motor fino, que eu vou destrinchar um pouquinho mais adiante. E existem vários estudos, além desse do vídeo que eu apresentei para vocês, que o vídeo foi criado posterior a um estudo com eletrocefalograma, que afirma que a música estimula várias áreas cerebrais, auxilia no desenvolvimento e contribui para a neuroplasticidade. Neuroplasticidade está diretamente relacionado com pessoas com deficiência física neurológica, por exemplo. Como é que uma pessoa que tem uma lesão no cérebro, que perde a função da fala, a função do movimento das mãos, dos pés, e aí tem uma melhora na fala, uma melhora nos movimentos? Isso porque o nosso cérebro tem as células no cérebro, que são os neurônios, né? Que conseguem fazer outras conexões, novas conexões, e auxilia na restauração dessas funções que foram perdidas. Isso é mais uma justificativa do porquê é importante o ensino da música nas escolas, com as crianças, com os jovens principalmente. A música ajuda não só no desenvolvimento normal das crianças, mas ajuda a restaurar as funções perdidas. Então é importante que o professor, no momento de começar a dar aula para essas pessoas,
Conhecer o prognóstico, o diagnóstico, conhecer também as diferentes ferramentas que podem ajudar na aprendizagem daquela pessoa. Então é importante se preocupar a todo momento com o posicionamento corporal, o posicionamento do instrumento. Às vezes, só o posicionamento não é o suficiente. Às vezes, precisa utilizar outras ferramentas. Então, tem as ferramentas convencionais, que todo músico conhece. Então, às vezes, o metrônomo, a palheta, às vezes, um pedal, uma baqueta um pouco mais grossa, mais fina. Ou as outras ferramentas que os próprios alunos já têm, como a órtese e a prótese. Um outro ponto super importante, além de conhecer o quadro clínico, as habilidades que aquela pessoa tem, quais são as implicações, é fundamental ter sempre contato com profissionais da saúde que atuam na melhora desse aluno. Manter contato com os pais, né, que muitas vezes, principalmente quando é criança, os pais já tiveram várias orientações dos profissionais da saúde em termos de posicionamento, e eles podem ajudar o professor a utilizar essas dicas na aula de música. É fundamental também, muitas vezes, adaptar as ferramentas que vão ser utilizadas, adaptar as atividades. Então, às vezes, nem sempre as atividades que são utilizadas para aquela faixa etária, para uma pessoa que não tem nenhum comprometimento físico, cognitivo, vão servir para essas outras pessoas, né? Então, tem que pensar em tudo isso. E é importante também nunca duvidar da capacidade do aluno, né? Como na própria figura do slide que eu coloquei, esse rapaz toca, já apareceu na televisão várias vezes, ele toca guitarra, violão, teclado, piano e bateria, ou seja, 5 instrumentos. E ele não tem nenhum dos braços. Então é importante que o professor perceba a vontade que o aluno tem em aprender música e não subestimar. Mesmo sem mãos, ou às vezes sem pés, ou muitas vezes tem até os braços, as pernas, mas tem um comprometimento importante nos movimentos, não vai afetar na força de vontade e nem no desempenho de aprender música. É importante o professor desmistificar a ideia de o violão e a guitarra tem que ser posicionado dessa forma, X. O violino tem que ser posicionado da forma Y. No caso desse jovem, por exemplo, ele toca com os pés. A guitarra, o violão. O piano, o teclado, ele toca com o coto dele, né? O pouco de membro que ele tem, superior, e toca com o queixo, com o nariz também as outras teclas, que substitui os outros dedos. Então é importante essa sensibilidade do professor para poder auxiliar melhor. Acredite no potencial do aluno. Isso é fundamental para o desenvolvimento de ambos. Para o próprio professor, que aprende muito com os alunos, e o aluno também. Melhora outras questões, não só as habilidades na execução musical, mas também a própria motivação em se sentir parte, se sentir útil, se sentir integrado na sociedade. Isso que a inclusão faz. Então, falando um pouquinho de uma forma mais prática, só pontuando algumas coisas como dicas de ferramentas, no sentido mais amplo e também no sentido mais restrito da coisa, de vários problemas que podem ter em questão de deficiência física.
tem o aspecto, primeiro, da perda auditiva, né? Ou os próprios surdos mesmo, que tem uma diferença, né? Os surdos são aqueles que já nasceram sem a audição e a perda auditiva são aquelas pessoas que já tiveram audição, mas por algum fator perderam. Então, vendo essa figura da menina, o que a gente poderia fazer para ensinar música para uma criança, para um jovem que é surdo ou que tem uma audição que se perdeu ao longo do tempo? Vibração. Pois é, mais uma coisa para desmistificar. Os surdos também ouvem. Ouvem pelo tato, ouvem pelo corpo, pela vibração. Nós mesmos, se colocarmos a nossa mão na cauda do piano, colocarmos a mão na membrana dos instrumentos de percussão, enquanto está sendo tocado aquele instrumento, quando a gente coloca a mão no violão, na caixa do violão, a parte da madeira, do corpo do violão, nós sentimos a vibração. Então, vocês podem perceber que se nós, que temos audição, sentimos de forma tátil os sons, o surdo consegue muito mais. Então, dá para trabalhar bastante em questão do timbre, em questão do toque. E um outro fator importante é que uma pessoa que já nasceu surda não tem a memória do som em si, porque nunca ouviu. Então dá para ser trabalhado exclusivamente a própria vibração mesmo. Agora, as pessoas que já tiveram audição e perderam por algum fator, têm a memória. Porque o som, a pessoa já escutou alguma vez. É a mesma coisa uma pessoa que é cega, né? Tem pessoas que já nasceram cegos e tem pessoas que adquiriram a cegueira. Então, quem enxergava e depois perdeu a capacidade de ver, tem a memória das cores. Então, quem tem a memória também é um outro fato que dá para ser trabalhado. Vou deixar um pouquinho mais claro no slide posterior, referente à cegueira. Bom, esse slide, vocês podem perceber, é uma pessoa que tem problema de visão. Lembrando que problema de visão, nem todo cego é 100% cego. Tem alguns que têm uma baixa visão, ou seja, enxerga vultos, enxerga algumas coisas. E tem outros que têm uma cegueira total. Qual que é a forma de contato que eles têm com o mundo? Também a forma tátil, certo? Mas a forma tátil não em questão da vibração, porque eles escutam, diferente do surdo. Então, o foco para uma pessoa cega é a orientação espacial. Então, voltando para essa parte de memória, quando ensinar, por exemplo, teclado ou um piano, você pode fazer com que o seu aluno encoste os dedos nas teclas. Aí você passa primeiro os dedos do aluno nas teclas brancas. E aí você fala que essas são as teclas brancas. Depois passa a mão nas teclas pretas e você fala que essas são as teclas pretas. Isso para a pessoa, lembrando novamente que já tinham visão e perderam. Porque eles têm a memória das cores. Quem já nasceu com essa deficiência visual
já nasceu cego, já não tem essa referência de cor. Então, o professor pode explicar ou de uma forma só de orientação espacial mesmo, de, por exemplo, as teclas que estão mais em alto relevo são, né, são as notas com acidente musical, os que estão embaixo são as outras notas. Aí você pode ajudar na orientação espacial onde está o dó, né? Então passar o dedo e falar, olha, a nota dó é essa primeira aqui. Aí você encosta o dedo do aluno na nota dó. É a primeira nota das duas com acidente, das duas teclas que estão em alto relevo, que entre aspas são as notas pretas, né? O sol é a primeira tecla das 3 em relevo. Então você pode melhorar com o tempo a forma que você pode instruir o seu aluno para melhorar a orientação espacial dele. E assim, com o tempo, o aluno consegue distinguir onde está o dó, onde está o ré, onde estão as notas sustenidas, onde estão as notas sem acidente e por aí vai. Quando não é tecla, quando é uma corda, um violão, por exemplo, você pode utilizar a forma tátil em questão dos trastes, sentir a corda, o material da corda. As mais agudas são mais finas do que as cordas mais graves. Quando é um instrumento de sopro, então tem os buracos, né? Então a flauta, por exemplo, né? Em alguns instrumentos de sopro. Então, diferente do surdo, o cego é trabalhado também de forma tátil, só que não com a vibração, e sim com a orientação espacial, com o tato. E obviamente que pode acontecer de ter alunos que têm essas duas deficiências, né? Que são cegas e surdas. Então tem que fazer nesses casos um trabalho integrativo, né? Falando um pouquinho da fala, do canto, que eu já citei no início do workshop, mas que eu vou retomar agora novamente, é que existem características que são incomuns, tanto o canto quanto fala. E entre essas características estão os músculos respiratórios, os articuladores, elementos sonoros musicais como o ritmo, o pitch, dinâmicas, o tempo e a dicção, e entre outros. E as pesquisas indicam que, apesar de ter essas semelhanças, o canto tem uma especificidade de algumas características e a fala também. E uma delas é que o canto tensiona menos as pregas vocais do que a fala. Claro, dependendo da forma que canta também, né? Se a gente for fazer alguns falsetes por aí, não é bem assim, acaba tensionando muito e lesionando as pregas vocais. Então existe como problemas nas características do canto, tanto a própria desafinação, por um mau uso da voz, ou em termos de problemas a nível cortical, né, que faz com que a pessoa não consiga emitir a nota que está pensando em emitir, então um nível de processamento mais aprimorado, né? E temos
o aprimoramento de baixo nível, que seria problemas mais relacionados a aspectos motores da fonoarticulação, que é a disartria, a disfonia. E aí, nesses casos, é importante o trabalho no canto considerar todos esses aspectos da dinâmica que é encontrado na voz e no canto. Às vezes, é importante para essas pessoas que têm esses problemas na voz, no canto, diminuir o andamento da música. Então, se a pessoa quer cantar uma música que tem um andamento mais rápido, então deixar mais lento um pouco, sem perder a característica, a essência da música. Se constitui uma frase muito extensa na melodia, então às vezes é interessante fazer um jogo de perguntas e respostas. Então o professor canta uma parte daquela frase extensa e aí o aluno canta o restante, para dar tempo do aluno respirar de uma forma mais tranquila. E aí, com o tempo, aumentar essa velocidade do andamento de uma forma gradual. Então, a questão é, para pessoas que têm problemas no âmbito vocal, seria isso, essa parte da percepção, ver onde dá para o aluno respirar, para buscar mais fôlego para continuar o canto, auxiliá-la a respirar de forma diafragmática, todos esses outros aspectos que é comum em ambas as características, entre fala e canto. E por fim, falando um pouco da motricidade, que nós temos a motricidade grossa e a motricidade fina. A fina são os movimentos mais refinados, como por exemplo encostar o indicador com o polegar. Nós somos os únicos animais que conseguimos fazer isso, né? E o motor grosso seria um movimento menos refinado, né? Então, bater de mão aberta um instrumento, por exemplo, é um movimento grosso. Agora, dedilhar nas cordas do violão, segurar uma palheta, é motor fino. E claro que cada movimento grosso, cada movimento fino, tem um nível de dificuldade diferente. O movimento fino de segurar a palheta é muito mais simples, é muito mais fácil do que o trabalho do motor fino de dedilhar as cordas. Então, dependendo do caso do aluno que tem problema na motricidade fina, é mais viável trabalhar com a palheta, que é mais fácil do que trabalhar o dedilhado com os dedos. E se a pessoa tem um problema na motricidade grossa, aí que não dá para trabalhar com a motricidade fina. Então, quem tem esse problema de motricidade grossa, então deve ser trabalhado mais a batida, sem se preocupar com o dedilhado das mãos. E aí, gradualmente, conforme for vendo a evolução do aluno, aí sim, partir para a palheta e aí depois com o dedilhado. Mas isso varia de caso a caso. Tem alunos que no decorrer do desenvolvimento das aulas conseguem esse desenvolvimento a nível de passar para os exercícios do motor grosso para o fino e outros não, né? Tem outras pessoas que é necessário manter no grosso porque
não dá para passar gradualmente para o fino por conta do próprio prognóstico do aluno. E isso é algo que tem que ser discutido com os pais, com os profissionais da saúde que atendem o aluno, para direcionar melhor, de repente, até que ponto vale a pena insistir nessa transposição de exercícios ou manter no mesmo nível, né, de habilidade, porém reforçando outras atividades, não ficar sempre na mesma. Agora, falando do braço que segura o braço do violão, esquerdo para quem é destro e direito para quem é canhoto, também tem um outro fato a se pensar, que é a posição dos acordes. Tem acordes que nós sabemos que são mais fáceis de ser executados do que outros. No ensino musical, com alunos que não têm nenhum problema de físico, neurológico, mental, os professores já têm uma boa noção, na verdade, de ter uma ordem, né, de ensinar os acordes. Então, os acordes que usam pestana são ensinados depois que o aluno sabe executar os acordes que não usam a pestana. Porque é outro nível de habilidade. Então, tem que ser trabalhado questões antes de chegar a esse outro nível. Com essas pessoas também não é diferente. Só que tem que se pensar, dentre os acordes que são mais fáceis de se executar, que são os primeiros acordes que são instruídos, são dados para os alunos que não têm essa particularidade de executarem ao longo das aulas, qual delas seria o mais fácil de trabalhar primeiro? Tem que pensar na posição dos acordes. Então, um Lá, por exemplo, é fácil no sentido de que é fácil demais de memorizar, porque os dedos ficam juntos, não são tão separados, é tudo na mesma casa. Mas dependendo da orientação espacial que o aluno tem, é mais difícil dele fazer do que o Mi menor, por exemplo. Porque não consegue sentir qual corda está sendo apertada, não consegue visualizar. Então, às vezes é interessante colocar um espelho na frente, ou às vezes trabalhar com outro acorde antes, então um Mi menor, por exemplo. O acorde de Sol, ele já é algo que facilita no sentido de que os dedos não ficam tão juntos, então dá para ter uma visão melhor do posicionamento dos dedos, mas em compensação é difícil em questão da memorização. Então tem que pensar em tudo isso, a orientação espacial, como que é a capacidade desse aluno e a parte de memorização. Se o aluno tem uma boa memória, então tudo bem. Trabalhar com acorde de Sol primeiramente, por exemplo. Se não tem uma boa memória, então é importante trabalhar com esses acordes que são mais fáceis de ser memorizados e aí gradualmente passar para os demais. Em questão de deixar o braço erguido, bem posicionado, o braço do aluno perante ao braço do violão, às vezes é importante colocar uma almofada embaixo do braço, para não cansar a musculatura. Então tem que ter esses outros cuidados extras. Mas que isso pode ser conversado antes com os pais ou com os profissionais da saúde, que eles orientam qual é o melhor posicionamento, se é necessário colocar uma almofada ou não, ou um outro equipamento. Outras ferramentas que podem ser utilizadas para ajudar seria a parte da paleta de dedo, né? Então, se é um trabalho de desenvolver o dedilhado, mas o motor fino daquele aluno não está bem desenvolvido, tampouco
o aluno consegue essa motricidade de pinça para segurar uma palheta, então às vezes é interessante colocar essa palheta de dedal, que é só colocar no dedão e aí ele consegue, com um movimento só, fazer o que a palheta mais convencional faria. Às vezes é interessante colocar um suporte para o violão apoiado na perna ou no pé, um banco. Para instrumentos de percussão, né? É importante deixar o instrumento de percussão, o teclado, num ângulo que não deixe os braços muito erguidos. Sabe quando fica erguido demais, que a parte do ombro fica até mais levantado, esconde até o pescoço de tão levantado que o ombro fica, isso não é adequado nem para nós que não temos essas particularidades, ainda mais as pessoas que já têm essas particularidades, o cuidado é em dobro. Então tem que ficar no ângulo que o braço fique melhor posicionado, no ângulo de 90 graus, mais ou menos, e que não precise forçar nem o braço, nem o punho. Baquetas, pensando também nessa parte de motricidade, cada tipo de instrumento tem uma baqueta correspondente, né? Então, o xilofone, por exemplo, a baqueta é bem fininha, a parte que você segura. A da bateria é um pouquinho mais grosso, do surdo é mais grosso ainda. Mas às vezes é importante trocar as baquetas, porque quanto mais fino é a baqueta para o instrumento de percussão, maior é a motricidade fina que tem que estar desenvolvida. Então, para algumas pessoas, é mais difícil segurar uma baqueta de uma bateria para tocar a bateria. Então, às vezes é interessante fazer uma adaptação. Ou pegar uma baqueta que seja mais grossa, ou então pegar a própria baqueta da bateria e pegar um EVA e enrolar a parte que você segura a baqueta, para deixar a baqueta mais grossa. E aí exige menos a precisão dessa motricidade fina. Outro ponto importante também é que tem alunos que têm dificuldade de segurar, de sustentar o corpo, de deixar o corpo ereto. Né? Então, as crianças com paralisia cerebral, por exemplo, tem muitas que têm essa dificuldade. Então, às vezes é interessante esse cinto, né, peitoral, que aí mantém ela no posicionamento mais confortável, sem prejudicar. E às vezes não precisam de aparatos. Se vocês forem ver essas figuras desse outro slide, então olha o EVA, né, aqui segurando o lápis, mas pode muito bem ser segurar uma baqueta. Essa segunda figura, né, o EVA branco com azul. Tem esse outro rapaz tocando a bateria, que tá usando uma órtese. Tá vendo a órtese que eu falei anteriormente? É o que? Ele não tem as mãos e ele tem algo que segura as baquetas para ele. Então, isso é uma órtese. Agora, se o membro amputado dele tiver uma mão confeccionada, aí é uma prótese. Né? Então, no caso dele, ó, só com uma órtese feita, às vezes até o próprio professor consegue fazer, né? Como esse EVA, por exemplo, mas às vezes é interessante, se for uma coisa mais refinada, de repente conversar com o terapeuta ocupacional, caso o aluno faça esse tipo de terapia, que eles confeccionam, eles prescrevem para confecção. Às vezes não precisa de órtese, não precisa de nada disso. Às vezes é só ter o feeling de colocar um instrumento em diferentes posições, que aí o aluno consegue executar. Então, vocês podem ver o violão no chão,
e a pessoa tocando com os dedos. Esse de baixo, com o instrumento de sopro metálico, tem esse rapaz aqui que também que não dá para ver direito, mas ele não tem as mãos e foi criado um suporte que ele puxa e empurra, como se fosse uma alavanca, né? E aí a partir disso acaba abrindo e fechando os buracos que tem no instrumento e ele consegue tocar a música. Então tem coisas que são bem mais refinados, que aí precisa de outros profissionais para confeccionar, luthier e tudo mais, mas tem coisas tão simples que os próprios professores conseguem fazer, tá? E assim melhorar a motivação, o humor do aluno, o desempenho desse aluno. São coisas que fazem muita diferença na vida dessas pessoas. Bom, gente, esse curso, esse mini workshop que eu resolvi fazer para vocês é apenas uma introdução. As deficiências físicas são inúmeras, existem vários tipos, várias particularidades. Esse curso é uma ideia geral do que pode ser feito para essas pessoas. Se vocês tiverem interesse em buscar mais informações, a ter o contato com de uma forma mais específica para cada tipo de particularidade, seja a física, que foi o que foi abordado aqui, seja cognitiva, seja mental, seja sensorial, enfim. Existem algumas referências, tanto de artigos quanto de livros. Eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, então vocês tendo interesse, tem uma série de referências que vocês podem dar uma olhada, ler e ampliar o conhecimento de vocês. Então, para finalizar, eu vou mostrar para vocês algumas performances de pessoas que têm alguma particularidade física, mas que executam muito bem a performance musical. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até mais!